Primeiramente, boa tarde. Depois falar que há uma certa discordância com a palestra anterior, porque eu acredito que não os engenheiros, mas sim os médicos vão dominar o mundo, viu? Que fique claro. Primeiro, por que um médico está falando em ética? E talvez eu possa exemplificar isso. Num primeiro momento, como é que eu caí nisso? Que fique claro para essa audiência que eu não sou um bioeticista. Idos de 1993, tinha terminado a residência médica, já tinha ido para o exterior fazer um treinamento chamado Fellowship no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um grande hospital em Nova York. Era a época do politicamente correto. As minorias eram exaltadas quando o negro passou a ser afrodescendente, por aí vai. Nesse meu treinamento, fiz a escolha por atender testemunhas de Jeová, porque iria voltar para o Brasil, como voltei. Nesse então, aprendi não só a respeitá-los, como a entender como o outro vê. É tão polêmico para a gente o atendimento médico para um hematologista que trata linfomas, leucemias, mielomas e tantas doenças que são tão dependentes da transfusão de sangue. E isso no Testemunha de Jeová, que tem uma interpretação toda própria quanto à utilização de sangue. Eu garanto aos senhores que eles não são nihilistas, muito pelo contrário. Eles acreditam, utilizam, fazem bom uso da ciência, de tecnologia e de todos os avanços disponíveis. Ao retornar, escrevi um trabalho, Sangue e Responsabilidade e Ética, que teve um relativo sucesso. Foi publicado na mídia comum, fui entrevistado no Jô Soares, isso acabou gerando não só um fluxo maior de pacientes, testemunhas de Jeová, como também o fluxo de dilemas éticos. E aí a gente começa a perceber que a ética, que o desenvolvimento de ética é muito mais desafiador do que o nosso dia a dia pode imaginar. Nós temos um dicionário de ética que diz o seguinte, essa definição é bastante interessante: ciência moral, estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo. Objetivo: estabelecer o que é certo, o que é errado, tem como fonte a consciência, o direito natural, a tradição, as legislações escritas, mas acima de tudo do que é, Deus estabeleceu em sua palavra. É a ética das éticas. Isso está no dicionário. Bastante curiosa essa definição, e nós vamos nos utilizar dela. Mas essa ética, ela não é cristã, ela não é judaico-cristã, ela não é helenista, ela não é ocidental, existia muito tempo antes, em outros códigos de ética, já determinados, olha aí o tempo atrás. Não é o único. Outros códigos que poderiam ser bastante bem utilizados ainda hoje. Alguns deles muito parecidos com os nossos 10 mandamentos. Isso denota que há uma preocupação universal do que é ética e como lidar com ética. Normalmente, a gente acaba associando isso aos pré-socráticos, aos primeiros pensadores, quando mesmo antes disso já se falava, já se pensava em ética. E a bioética, onde haja talvez um grande conflito, onde haja talvez a grande interação da necessidade da discussão, ela trata exatamente isso. A vida, o universo das normas e dos valores. É o universo dos nossos valores e como nós lidamos com eles. Reflete o que está escrito, a tensão entre ética, técnica, ciência e consciência. E aí surgem, principalmente, alguns ditames culturais que a gente vai ter que entender. A bioética constitui-se como uma tentativa de humanizar o progresso científico e a visão técnico-instrumental que o indivíduo tem do mundo. E aí esse humanizar está exatamente grifado porque a gente tem que primeiro participar de uma identificação do que significa ser humano, ou como nós tratamos o humano,
ou como nós queremos identificar e sermos tratados como humanos. Ela é uma interface. A ética, a bioética em questão, já que sou médico, ela lida com a ciência, é uma ciência per se, ou ela nada mais é do que uma interface entre a humanidade, entre todos nós e todas as ciências, em toda a técnica. A modernidade nos fez acreditar que a tecnologia tornaria mais feliz a nossa vida e menos penosa a nossa morte. Não é verdade. A tecnologia tem que ser repensada. Com certeza, a gente usufrui desses bons mandamentos da tecnologia. E talvez aqui nessa audiência, uns 10% de nós talvez esteja brincando com algum smartphone, que nos faz profundamente mais conectados e, ao mesmo tempo, mais isolados. Estamos profundamente mais comunicados e inteirados do universo e trancados num ecrã de 10 polegadas. Hoje em dia, nós temos drones que já conseguem, através da sua interface tecnológica, identificar o momento de abater o inimigo, sem nenhuma intervenção humana. Portanto, a tecnologia facilitou a morte, facilitou a guerra. A tecnologia facilitou a guerra. Nossos guerreiros estão mais protegidos através da tecnologia. E esse drone que hoje mata e decide individualmente a quem matar, existe. Ele é fruto da tecnologia, sem que haja necessariamente uma intervenção nossa. A morte, que foi prolongada, e eu não sou, veja bem, eu trabalho, eu milito na terapia intensiva, e os meus pacientes são pacientes que exigem a utilização disso. Mas a nossa perspectiva de morte hoje em dia, provavelmente, é acoplados a um respirador, respirando através de um tubo, todo ligado a equipamentos, num ambiente frio, sendo atendido por pessoas que nós não conhecemos, monitorizados por uma série de monitores. Essa vai ser a nossa morte, e provavelmente com alguém apertando o seu peito, antes que alguém declare que você está morto. Eu não sei se é essa a morte que eu gostaria de ter. Eu não sei se essa tecnologia, que nós tanto falamos, se ela está sendo um proveito para a nossa vida, porque nós simplesmente estamos utilizando sem questioná-la. Cada um de nós tem uma perspectiva de talvez morrer baixo sofrimento por conta da tecnologia. Então, nós identificamos que ética e ciência sofrem aí essa miríade de intervenções. É curioso como é que todos esses aspectos influenciam e nenhum deles acaba vencendo a guerra contra a ciência, porque ela é inexorável, ela acontece, ela não é pura. Vale aqui abrir um momento para dizer que ai daquele que acha que ainda existe uma ciência pura, absolutamente isolada, o pesquisador que pesquisa sozinho e com sua consciência vai em busca daquele ícone, daquele totem. Não, isso não existe mais. Ele depende de patrocínios, de financiamentos, que são gerenciados por governos, por políticas institucionais. O pesquisador não é mais um homem livre. E aqueles aqui que trabalham, e sabe o quanto que nós lutamos por uma bolsa, um CNPq, um fomento de pesquisa, e se a nossa linha de pesquisa não agradar naquele momento, aquela política da universidade ou daquele centro, você não vai construir aquilo que você quer, você não vai produzir aquilo que você quer. Então nós não temos uma ciência livre. Nós temos uma ciência determinada por valores econômicos, valores políticos, que se sobrepõem a isso. Dizer que a ciência é livre para ir e que nós apenas nos usufruímos dela, não, isso não é verdade. É uma inocência de pensamento, é o reducionismo do nosso pensamento. Essas tensões todas existem, elas normatizam. Vale dizer um outro detalhe. Na Segunda Guerra Mundial, era curioso isso, na Segunda Guerra Mundial, para a produção dos fornos crematórios, era necessário, abriu-se uma concorrência.
abriu-se uma concorrência, e o engenheiro tinha que mandar a planta para a construção do forno crematório, e ele tinha que estar inscrito no CREA específico, a planta tinha que ser enviada em 2 ou 3 vias, e tinha que ser aprovada por um conselho, antes de ser aprovada para cometer essa atrocidade. Foi normatizado, foi escrito. E o que nós fizemos como sociedade? Nós normatizamos a atrocidade. Era necessário, porque senão ele não podia ser engenheiro para construir isso. Quem não fosse engenheiro não poderia fazer um forno crematório. Eu tenho em outra palestra, é bastante interessante, eu tenho as plantas, a fotografia das plantas originais, que tem lá o carimbo, alguns carimbos de entrada do Conselho de Engenharia da época da Alemanha, das aprovações específicas e da tramitação que foi passada. Que paradoxo! E a gente vive esse paradoxo ético o tempo todo. Eis a necessidade do surgimento da bioética. A gente falou aqui de Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E a tecnização das formas de vida, a hegemonia da razão instrumental, que é isso que a gente acabou de falar, ainda agora, dos smartphones, dos computadores, da informática, desses saltos tecnológicos que nos aprisionam ainda mais, sem que haja um questionamento nosso. Não estou fazendo nenhuma apologia a um retorno à nossa vida frugal, não, de jeito nenhum, não é isso. Mas apenas nós não podemos engolir isso sem uma reatividade ética, sem uma reatividade de pensamento. O avanço material, nós estamos vivendo um novo modelo de civilização. Eu falei ainda agora dos smartphones, que nos conecta com o mundo inteiro, e eu tive a informação, que não sei se é verdadeira, talvez alguém na audiência possa me confirmar, que bastam 6 passos para que alcancemos qualquer pessoa no planeta. Não sei se o dado é verdadeiro, me foi passado. Acredito nele. Com 6 contatos você atinge qualquer pessoa no planeta. É possível. Entretanto, estamos profundamente isolados. É muito comum, numa mesa de jantar, encontrarmos 2, 3, 4 pessoas que conversam mais com seus smartphones do que com as pessoas que estão aqui à frente. Eu com minha esposa, especialmente, a gente combina de deixar o telefone em casa. Porque senão fica a tentação de buscá-lo de dentro da bolsa. Mesmo como médico, me dou o direito de, durante algumas horas, desligar o telefone. É comum nas nossas igrejas, nos nossos cultos, encontrarmos fiéis que estão ali muito mais atentos ao Facebook, Instagram, Twitter, do que na mensagem do pastor. A bioética é exatamente essa discussão. É onde que nós devemos entrar. É o saber científico e o saber humanista. É o que nós podemos fazer em ciência. Ela é fruto da evolução, de novas concepções. Ela não é médica, é claro que o bio nos associa muito à medicina, à biologia, mas não, passa principalmente pelo direito, talvez, pela teologia, com certeza, pela filosofia, com certeza. A interação dessas ciências e a necessidade desses questionamentos nos fazem traçar conceitos bioéticos que até então não são existentes, fazem parte dos nossos conflitos diários. É uma expressão teórico-prática da consciência moral de um novo tipo de homem nessa civilização que nós vivemos agora. Os problemas morais não encontram respostas tão fáceis no seio da nossa cultura científica, não. Muito pelo contrário. A ciência, na grande maioria das vezes, não se preocupa muito com a moral. Cientistas, e eu tenho alguns projetos, alguns alunos de pós-graduação, na grande maioria das vezes é muito mais como é que está o nosso, aquele que nos está patrocinando, qual é a nossa fonte de fomentos, quem é aquele que está, se eu vou conseguir renovar a bolsa com essa linha de pesquisa. O aspecto entre bem e mal? Não. A essência de bem escapa qualquer definição científica. Não é esse conceito. Cientistas absolutamente aplicados
no projeto Manhattan, fizeram a bomba. E com certeza algum nerd muito bem aplicado construiu esse drone matador que identifica por vontade própria, através do seu software, a capacidade de matar alguém. Conflito entre natureza e cultura. A nossa cultura, cartesiana, cristã, judaica, oriunda das escolas de Bagdá, ocidental, tem uma valorização extremada do humano. Algumas populações não são assim. Alguns africanos, por exemplo, e aí vale a discussão da amplitude da ética, consideram a família mais importante que o indivíduo. As tradições mais importantes do que a vida de um. Aqui no Brasil, quem de nós já não parou num sinal e teve alguma plaquinha escrita ajude a salvar o Mateus que vai fazer um transplante? Durante muitos anos, eu fui o coordenador de oncologia, hematologia, do Hospital Federal do Andaraí, que é um grande hospital no Rio de Janeiro, um grande hospital no Rio de Janeiro. E não era incomum chegar um mandato judicial mandando que nós pagássemos algum tratamento específico para um indivíduo, e esse tratamento era caríssimo. E a minha dotação de verba para uma cartela de 340, 500 pacientes ano, praticamente acabava. Então o juiz, através de uma penada individual, facilitava o indivíduo. E eu que me virasse com outros 200 pacientes, porque não tinha verba. Algumas campanhas nossas, no Instituto de Hematologia, o Instituto Nacional do Câncer tem uma campanha muito interessante, que ele fala 100% de empenho onde houver 1% de chance. Isso é ético? Não sei. Somos indivíduos, queremos o nosso bem, queremos que todos se empenhem, mas e todos os outros? E os demais indivíduos que não terão esse empenho, e o fomento que não terá esse empenho, e o dinheiro que não caberá a todos nós, e as limitações institucionais. Não existem, então, valores universais para as definições de valor da humanidade. Portanto, tem que ser resolvido isso. É necessário que a gente pense sobre bioética. Aí, o cardeal Paul Poupart faz um aspecto fantástico sobre ciência, religião e ética, quando nos diz sobre a ligação e a interdependência das duas. Ele é fantástico. Quando tiverem oportunidade, por favor, leiam. Então, a gente tem um problema. Construir, discutir, mas construir um código de conduta para todo aquele que produz ciência. Para onde que a ciência pode ir? Nós podemos instituir sobre isso? Já falamos que existe aí uma linha de fomentos que nos perturba, que nos azucrina, que diz o que eu posso pesquisar e diz o que eu não posso pesquisar. E ainda assim, tem que propor um código de conduta para cientistas. A ONU tentou isso, através da sua página, enfim, a Unesco, e foi identificado exatamente o que está aí escrito. Não há uma singularidade que se possa pensar sobre o raciocínio científico. Ele é variável, ele é momentâneo, ele é limitado. Tem que ser repensado momento a momento. Vale aqui dizer, e eu vou tomar a liberdade de ler, deixa eu falar isso um pouquinho mais à frente. A declaração, que isso veio logo no pós-guerra, havia necessidade da Declaração dos Direitos Humanos. Era um primeiro momento onde foi institucionalizado a necessidade, pelo menos, de um posicionamento do que é ética. Esse posicionamento dependia de alguns detalhes, mas é que nós tínhamos vivido tantas atrocidades durante a guerra, que era necessário isso. Logo depois, 30, 40, 50 anos depois, o projeto Genoma. Exatamente neste caminho. Nós começávamos a entrar em fronteiras nunca antes entradas. As eugenias estavam muito frescas na nossa cabeça ainda. A Alemanha, na guerra, tinha ainda o sonho da raça pura e tentou produzir. O projeto Genoma tivesse acontecido naquele então, imagine o que nós não teríamos. Mas é curioso
que a grande maioria das vezes, quando nós falamos em ética e em ciência, a gente tem bons cientistas, a maioria deles, um grande número. Então, a ética serve para quem? Para que limites? Para o cientista do dia a dia, que a grande maioria deles, que procuram por ética, não a necessitam. Temos aqui alguns postulados éticos que foram tentados ser feitos. E aí, propor um código de conduta para os cientistas, propor um juramento para os cientistas, um conjunto de aspectos éticos universais para os cientistas, e aí levantar aspectos éticos contidos nos diferentes códigos de conduta para cientistas já existentes. Tudo isso foi pensado, mas a gente encontrou uma série de dificuldades aí que foram surgindo. As dificuldades transculturais, África, Japão, América, nosso conceito cristão, as dificuldades de consenso, as dificuldades até de aprovação, levando em conta, principalmente as tensões dos nossos patrocinadores. Aí, vale dizer que em 2001, eu gostaria de falar sobre, de forma pioneira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu conversei isso ontem, resolvi acrescentar esse dado. Lançou o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil face ao progresso da ciência e do projeto Genoma Humano. Isso foi em 2001, na verdade foi em 2000, foi publicado em 2001. Eu vou citar aqui algumas partes que vale a pena ouvir. De acordo com a doutrina de Calvino, não há dicotomia entre cristianismo e cultura, ciência e fé. Deus é o autor e senhor soberano sobre toda a ordem da criação. Ao pensador calvinista, não é próprio fazer a distinção entre as esferas da atividade divina e humana, nos campos da cultura, da ciência, da fé e da história. O Deus Criador convidou o homem a ser cooperador na obra da sua criação. O cientista verdadeiro e sincero age sobre a criação com a bênção e mediante convite do Criador. A ciência pesquisa, a fé proclama. Deus opera e o homem coopera nas fantásticas iniciativas da clonagem, visando o bem do ser humano, a melhor qualidade de vida e a glória de Deus em termos últimos e finais. Mais à frente, estamos vivendo um grande amanhecer científico e todas as questões ligadas ao conhecimento do homem e do planeta devem ser democratizadas, divididas, compartilhadas. A ciência e o conhecimento não podem ser exclusivistas ou limitantes. O projeto Genoma, o projeto Proteoma, a clonagem, a biodiversidade devem ser debatidos como um patrimônio científico da humanidade e não podem estar tabulados por qualquer determinante político ou econômico. A redundância da informação vale. O bem maior da humanidade é o homem e o seu meio. A Igreja Presbiteriana do Brasil, fiel à sua herança de fé bíblica e boa tradição reformada, não se opõe à pesquisa científica, antes a estimula decididamente. E propõe ao Poder Executivo que invista mais intensamente em pesquisa científica e que desafie o empresariado para que também invista em pesquisa, que o Ministério da Educação, com base na nova lei de diretrizes e bases, vale para que todas as universidades investam um percentual mínimo em pesquisa direta, ao Poder Legislativo, para que nomeie uma comissão permanente de estudos da bioética. Esta deve ser uma comissão de alto nível, mas não restritiva ao progresso científico, mas bem proativa, não impedir, antes suscitar pesquisas e o uso inteligente de todas as descobertas científicas para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Este é o nosso posicionamento hoje, que há de se atualizar, acompanhando o avanço da ciência, sem temores, antes com gratidão, pois o Deus eterno, criador e sustentador da vida, que dá aos homens inteligência para serem criativos, agindo a seu convite,
sobre a ordem da criação, assim cremos, assim nos posicionamos no tempo que se chama hoje. Isso foi escrito em 2001, eu tive a oportunidade de participar desse grupo, e aí, só por delicadeza científica e necessidade e obrigação, o reverendo Oswaldo Hack, o presbítero Luiz Salomão, Osiel Gueiros, eu e o presbítero Pedro Ronzelli. Isso foi em 2001, foi o primeiro posicionamento oficial de alguma denominação, de alguma igreja, tirando a igreja católica, sobre ciência, sobre ética, sobre bioética. E aí, o Código de Nuremberg, em 1947, começou a estabelecer isso. Isso veio em 1947, porque a gente lembra do anjo da morte, Mengele, que colocava cimento dentro do útero de mulheres, via quanto tempo que um homem aguentaria baixo uma câmara de frio, colocava infestação de pequenos vermes debaixo da pele para ver o quanto de dor que alguém aguentaria, e se transtornava isso e dizia que isso era ciência. Houve a necessidade da criação, da formulação de um código de ética em pesquisa. E foi essas atrocidades cometidas, né, que geraram a necessidade do Código de Nuremberg. Não que ética surgiu agora, mas havia necessidade de estar escrito. Antes, ficava no campo da psicologia, ficava no campo da teologia, ficava no campo da filosofia, e não havia nada escrito como norma, como lei, como regra, como, de certa forma, nós ainda temos que elaborar isso. Havia, então, pela primeira vez, um termo de a necessidade do consentimento dessa pesquisa. Havia a necessidade que a gente estivesse sobre tabulações legais. O Brasil é bastante adiantado nisso, que fique claro. Nós, brasileiros, temos projetos de pesquisa bastante interessantes, bastante bem trabalhados em ciência. O Brasil, em termos de ética e bioética e ética em pesquisa, é bastante avançado. Justiça seja feita, parte disso por conta do ministro Arouca, que deu grande avanço em nossos CEPs, nossos conselhos de pesquisa e na instituição deles. Pela primeira vez, esse conselho de Helsinki, logo depois de Nuremberg, é dever do pesquisador, na investigação, proteger a vida, saúde, privacidade, dignidade do ser humano. Pela primeira vez isso foi escrito. Isso agora, 50 anos atrás. Mas eu queria, sem querer identificar um término, uma definição maior sobre o que é ética, a gente tinha que identificar qual é o momento em que a gente une isso. E talvez seria fazer essas 3 perguntas. A interface delas vai gerar toda a ética necessária. Essa abstração não é minha, é do professor Martins, em Açores, um português, uma mente brilhante, ele é um biólogo. O que eu sou é fácil de identificar. A biologia, a ciência, que é bastante rígida, diz o que eu sou. Eu sou medido, eu sou mensurado, eu sou pesado, um microscópio olha, o microscópio me vê, ele define o que eu sou. A ciência define o que nós somos. É bem claro o que eu sou. Ele é escrito, ele é determinado, os impulsos elétricos, bioquímicos. Quem eu sou é uma outra esfera de ciência. Quem eu sou passa muito mais pela filosofia. Não está dentro. Eu vou para a janela. Implica na nossa sociedade. Implica o que você é, o que você faz, seus anseios, suas necessidades, o que você representa, onde você vive. Mas o porquê eu sou talvez seja o mais importante nessa ligação. Essa resposta, nem a filosofia, nem as ciências vão responder. Porque eu sou, vem de cima. Porque eu sou, vem de algo que não se responde pessoalmente, que nos foi dado. Eu, como cristão, não tenho dúvida dessa resposta. Talvez eu consiga vestir um jaleco, como médico, como pesquisador, e medir o que eu sou. Talvez eu precise tirar o jaleco
e vestir uma roupa talar e filosoficamente questionar quem eu sou. Mas talvez eu precise estar vestido com a minha nudez e de joelhos perguntar: por que eu sou? A resposta dessas três questões e a interligação delas é o caminho para toda a ética. E sem querer terminar, eu gostaria de deixar aqui falar com vocês sobre o paradoxo da pérola e da cebola. Uma pérola, ela é uma infecção que entrou num molusco, que entrou na ostra. Essa infecção foi coberta pelo nácar. Essa infecção, esse corpo estranho, produziu uma reação alérgica que foi coberta camada atrás de camada e produziu uma pérola, linda, bonita, apreciada, isolada. Essa infecção foi morta. Esse centro gerador foi morto. A cebola, camada por camada, é uma cobertura de uma camada por outra camada. Não é bonito? Claro que não. Não lembro de ninguém andando com a cebola pendurada no pescoço. E salvo você esteja com medo de um vampiro, acho que ninguém faria isso. A cebola é uma cobertura atrás de outra cobertura, atrás de outra cobertura, que protege um centro germinativo. Uma célula pluripotente, que produz vida, que é o interior desta cebola. E como nós queremos que seja a humanidade, o nosso viver e a nossa relação ética. Linda como uma pérola, mas com o interior morto. Sem humanidade, sem crescimento. Ou como uma cebola, que protege um centro germinativo, tutipotente, um stem cell de cebola. Eu termino aqui com os meus três principais conceitos éticos. Primeiro, segundo e terceiro. E quando eu penso em qualquer linha de pesquisa, eu não pensaria em nenhuma outra sem olhar para esses três centros de pesquisa, para esses três centros poderosos de formação da minha ética, que junto comigo nos ajoelhamos, oramos e pedimos ao Deus Criador que sempre nos ilumine em qualquer processo, em qualquer passo que nós estejamos dando. Muito obrigado.